Pierre Bourdieu, O Poder Simbólico, capítulo 5, A Identidade e a Representação, elementos para uma reflexão crítica sobre a ideia de região. A intenção de submeter os instrumentos do uso mais comum nas ciências sociais a uma crítica epistemológica alicerçada na história social da sua gênese e da sua utilização encontra no conceito de região uma justificação particular. Com efeito, aqueles que vissem nesse projeto de tomar para objeto os instrumentos de construção do objeto, de fazer a história social das categorias de pensamento do mundo social uma espécie de desvio perverso da intenção científica, poder-se-ia objetar que a certeza em nome da qual eles privilegiam o conhecimento da realidade em relação ao conhecimento dos instrumentos de conhecimento nunca é, indubitavelmente, tão pouco fundamentada como no caso de uma realidade que, sendo em primeiro lugar representação, depende tão profundamente do conhecimento e do reconhecimento. 1. As lutas pelo poder de divisão. Primeira observação. A região é o que está em jogo como objeto de lutas entre os cientistas, não só geógrafos, é claro, que, por terem que ver com o espaço, aspiram ao monopólio da definição legítima, mas também historiadores, etnólogos e, sobretudo, desde que existe uma política de regionalização e movimentos regionalistas, economistas e sociólogos. Bastará um exemplo colhido dos acasos da leitura, abre aspas, é preciso prestar homenagem aos geógrafos. Eles foram os primeiros a interessarem-se pela economia regional. Por vezes mesmo, eles tendem a reivindicá-la como uma coutada, fecha aspas. A este respeito, escreve Maurice Lanoux, abre aspas, admito que deixemos ao cuidado do sociólogo e do economista a descoberta das regras gerais, se as há, a partir do comportamento das sociedades humanas e do mecanismo das produções e das trocas. A nós pertence-nos o concreto presente e diversificado, que é a manta de retalhos multicolor das economias regionais. Os inquéritos regionais dos geógrafos apresentam-se frequentemente como estudos extremamente minuciosos, extremamente aprofundados de um espaço determinado. Em geral, estes trabalhos têm o aspecto de monografias descritivas de pequenas regiões. A sua multiplicidade, a abundância dos pormenores impedem que se compreendam os grandes fenômenos que levam ao progresso ou ao declínio das regiões consideradas. Dar-se igualmente demasiada importância aos fenômenos físicos, como se o Estado não interviesse, como se os movimentos de capitais ou as decisões dos grupos não produzissem efeitos. O geógrafo prende-se talvez demasiado ao que se vê, enquanto o economista se deve prender ao que se não vê. O geógrafo limita-se frequentemente à análise do conteúdo do espaço. Ele olha muito pouco para além das fronteiras políticas ou administrativas da região. Daqui, a tendência que ele tem para tratar a economia de uma região como uma entidade em que as relações internas são preponderantes. Para o economista, pelo contrário, a região seria tributária de outros espaços, tanto no que diz respeito aos seus aprovisionamentos, como no que diz respeito aos seus escoamentos. A natureza dos fluxos e a importância quantitativa destes, por acentuarem a interdependência das regiões, seriam um aspecto a privilegiar. Se o geógrafo considera a localização das atividades numa região como um fenômeno espontâneo e comandado pelo meio natural, o economista introduz nos seus estudos um instrumento de análise particular, o custo, fecha aspas.
Este texto, que merecia ser citado mais longamente ainda, mostra bem que a relação propriamente científica entre as duas ciências tem as suas raízes na relação social entre as duas disciplinas e os seus representantes. Com efeito, na luta para anexar uma região do espaço científico já ocupada pela geografia, o economista, que reconhece o mérito de primeiro ocupante, designa de modo inseparável os limites das estratégias científicas do geógrafo. A sua tendência para o internalismo e a sua inclinação para aceitar o determinismo geográfico e os fundamentos sociais destas estratégias, isto é, feito por meio das qualidades e dos limites que ele atribui à geografia e que são claramente reconhecidos pelo porta-voz desta disciplina dominada e dada a contentar-se, modestamente, com aquilo que lhe é concedido, a isolar-se na região que as disciplinas mais ambiciosas, sociologia e economia, lhe dão em partilha. Quer dizer, o pequeno, o particular, o concreto, o real, o visível, a minúcia, o pormenor, a monografia, a descrição, por oposição ao grande, ao geral, ao abstrato, à teoria, etc. Assim, por um efeito que caracteriza de modo próprio as relações de mau conhecimento e de reconhecimento, os defensores da identidade dominada aceitam quase sempre tacitamente, por vezes explicitamente, os princípios de identificação de que a sua identidade é produto. Outra observação importante: esta luta pela autoridade científica é menos autônoma do que querem crer os que nela se acham envolvidos, e verificar-se-ia facilmente que as grandes etapas da concorrência entre as disciplinas a respeito da noção correspondem através de diferentes mediações, entre as quais os contratos de pesquisa não são das menos importantes, a momentos da política governamental em matéria de ordenamento do território ou de regionalização e a fase da ação regionalista. É assim que a concorrência entre os geógrafos, até então em situação de quase monopólio, e os economistas parece ter-se fortemente desenvolvido a partir do momento em que a região, no sentido administrativo do termo, mas haverá outro, começou a revestir-se de interesse para os economistas, os quais, na Alemanha, com August Loesch, e nos Estados Unidos, com a Regional Science, e depois na França, com a voga do ordenamento do território, abre aspas, aplicaram à realidade regional a sua aptidão específica de generalização, fecha aspas. Como diz um geógrafo, com a modéstia estatutariamente atribuída à profissão. A irrupção dos sociólogos, que, de modo diferente dos etnólogos, suspeitos de passadismo e de localismo, estavam interessados no transregional e até mesmo no transnacional, e de modo tanto mais claro quanto mais preocupados se mostravam com a sua identidade, parece ter coincidido com o aparecimento, e foi mesmo um aspecto deste, em 1968 e depois, dos movimentos regionalistas de novo tipo que, graças a uma política de contratos, ofereciam ao investigador, mediante uma redefinição laxiorista da observação participante, o papel de companheiro de viagem que analisa o movimento no movimento. Estas poucas indicações, que não são apresentadas com a pretensão de servirem de análise metódica das relações entre as diferentes ciências sociais, deveriam ser suficientes para dar a ideia de que o objeto da ciência, a saber, a concorrência pelo monopólio da divisão legítima, também pertence ao domínio da ciência, isto é, está também no campo científico e em cada um dos que nele se acham envolvidos. Isto não implica, de forma alguma, antes pelo contrário, que este fato esteja claramente presente na consciência dos investigadores. Ora,
A ciência social, que é obrigada a classificar para conhecer, só tem alguma probabilidade, não já de resolver, mas de, pelo menos, pôr corretamente o problema das classificações sociais e de conhecer tudo que, no seu objeto, é produto de atos de classificação, se fizer entrar na sua pesquisa da verdade das classificações, o conhecimento da verdade dos seus próprios atos de classificação. O que quer dizer que não é possível dispensar, neste caso menos que em qualquer outro, uma análise da relação entre a lógica da ciência e a lógica da prática. Com efeito, a confusão dos debates em torno da noção de região e, mais geralmente, de etnia ou de etnicidade, eufemismos eruditos para substituir a noção de raça, contudo, sempre presente na prática, resulta, em parte, de que a preocupação de submeter à crítica lógica os categoremas do senso comum, emblemas ou estigmas, e de substituir os princípios práticos do juízo cotidiano pelos critérios logicamente controlados e empiricamente fundamentados da ciência, faz esquecer que as classificações práticas estão sempre subordinadas a funções práticas e orientadas para a produção de efeitos sociais, e ainda que as representações práticas mais expostas à crítica científica, por exemplo, os discursos dos militantes regionalistas sobre a unidade da língua octânica, podem contribuir para produzir aquilo por elas descrito ou designado, quer dizer, a realidade objetiva a qual a crítica objetivista as refere para fazer aparecer as ilusões e as incoerências delas. Mas, mais profundamente, a procura dos critérios objetivos de identidade regional ou étnica não deve fazer esquecer que, na prática social, esses critérios, por exemplo, a língua, o dialeto ou o sotaque, são objeto de representações mentais, quer dizer, de atos de percepção e de apreciação, de conhecimento e de reconhecimento em que os agentes investem os seus interesses e os seus pressupostos, e de representações objetais em coisas, emblemas, bandeiras, insígnias, etc., ou em atos, estratégias interessadas de manipulação simbólica que têm em vista determinar a representação mental que os outros podem ter destas propriedades e dos seus portadores. Por outras palavras, as características que os etnólogos e os sociólogos objetivistas arrolam funcionam como sinais, emblemas ou estigmas, logo que são percebidas e apreciadas como o são na prática. Porque assim é e porque não há sujeito social que possa ignorá-lo praticamente. As propriedades objetivamente simbólicas, mesmo as mais negativas, podem ser utilizadas estrategicamente em função dos interesses materiais e também simbólicos do seu portador. Só se pode compreender esta forma particular de luta das classificações, que é a luta pela definição da identidade regional ou étnica, com a condição de se passar para além da oposição que a ciência deve primeiro operar para romper com as pré-noções da sociologia espontânea entre a representação e a realidade, e com a condição de se incluir no real a representação do real, ou, mais exatamente, a luta das representações, no sentido de imagens mentais e também de manifestações sociais destinadas a manipular as imagens mentais, e até mesmo no sentido de delegações encarregadas de organizar as representações como manifestações capazes de modificar as representações mentais. As lutas a respeito da identidade étnica ou regional, quer dizer, a respeito de propriedades, estigmas ou emblemas ligadas à origem através do lugar de origem e dos sinais duradouros que lhes são correlativos, como o sotaque, são um caso particular das lutas das classificações, lutas pelo monopólio de fazer ver e fazer crer, de dar a conhecer e de fazer reconhecer, de impor a definição legítima das divisões do mundo social e, por este meio, de fazer e de desfazer os grupos.
Com efeito, o que nelas está em jogo é o poder de impor uma visão do mundo social através dos princípios de divisão que, quando se impõem ao mundo do grupo, realizam o sentido e o consenso sobre o sentido, e, em particular, sobre a identidade e a unidade do grupo, que fazem a realidade da unidade e da identidade do grupo. A etimologia da palavra região, régio, tal como a descreve Émile Benveniste, conduz ao princípio da divisão. Ato mágico, quer dizer, propriamente social, de diacrises, que introduz, por decreto, uma descontinuidade decisória na continuidade natural, não só entre as regiões do espaço, mas também entre as idades, os sexos, etc. Regere finis, o ato que consiste em, abre aspas, traçar as fronteiras em linhas retas, fecha aspas, em separar, abre aspas, o interior do exterior, o reino do sagrado do reino do profano, o território nacional do território estrangeiro, fecha aspas, é um ato religioso realizado pela personagem investida da mais alta autoridade, o Rex, encarregado da regere sacra, de fixar as regras que trazem à existência aquilo por elas prescrito, de falar com autoridade, de predizer no sentido de chamar ao ser, por um dizer executório, o que se diz, de fazer sobrevir o porvir enunciado. O regio e as suas fronteiras finis não passam do vestígio apagado do ato de autoridade que consiste em circunscrever a região, o território, que também se diz finis, em impor a definição, outro sentido de finis, legítima, conhecida e reconhecida, das fronteiras e do território. Em suma, o princípio de divisão legítima do mundo social. Este ato de direito que consiste em afirmar com autoridade uma verdade que tem força de lei é um ato de conhecimento, o qual, por estar firmado como todo o poder simbólico no reconhecimento, produz a existência daquilo que enuncia. O autoritas, como lembra Benveniste, é a capacidade de produzir que cabe em partilhar ao autor. O autor, mesmo quando só diz com autoridade aquilo que é, mesmo quando se limita a enunciar o ser, produz uma mudança no ser. Ao dizer as coisas com autoridade, quer dizer, à vista de todos, em nome de todos, publicamente e oficialmente, ele subtrai-as ao arbitrário, sanciona-as, santifica-as, consagra-as, fazendo-as existir como dignas de existir, como conformes à natureza das coisas naturais. Ninguém poderia hoje sustentar que existem critérios capazes de fundamentar classificações naturais em regiões naturais, separadas por fronteiras naturais. A fronteira nunca é mais do que o produto de uma divisão que se atribuirá maior ou menor fundamento na realidade, segundo os elementos que ela reúne, tenham entre si semelhanças mais ou menos numerosas e mais ou menos fortes, dando-se por entendido que se pode discutir sempre acerca dos limites de variação entre os elementos não idênticos que a taxonomia trata como semelhantes. Cada um está de acordo em notar que as regiões delimitadas em função dos diferentes critérios concebíveis, língua, habitat, tamanho da terra, etc., nunca coincidem perfeitamente. Mas não é tudo. A realidade, neste caso, é social de parte a parte e as classificações mais naturais apoiam-se em características que nada têm de natural e que são, em grande parte, produto de uma imposição arbitrária, quer dizer, de um estado anterior da relação de forças no campo das lutas pela delimitação legítima. A fronteira, esse produto de um ato jurídico de delimitação, produz a diferença cultural do mesmo modo que é produto desta. Basta pensar na ação do sistema escolar em matéria de língua para ver que a vontade política pode desfazer o que a história tinha feito.
Assim, a ciência que pretende propor os critérios mais bem alicerçados na realidade não deve esquecer que se limita a registrar um estado da luta das classificações, quer dizer, um estado da relação de forças materiais ou simbólicas entre os que têm interesse num ou noutro modo de classificação e que, como ela, invocam frequentemente a autoridade científica para fundamentarem na realidade e na razão a divisão arbitrária que querem impor. O discurso regionalista é um discurso performativo, que tem em vista impor como legítima uma nova definição das fronteiras e dar a conhecer e fazer conhecer a região assim delimitada, e como tal, desconhecida, contra a definição dominante, portanto, reconhecida e legítima, que a ignora. O ato de categorização, quando consegue fazer-se reconhecer ou quando é exercido por uma autoridade reconhecida, exerce poder por si. As categorias étnicas ou regionais, como as categorias de parentesco, instituem uma realidade usando do poder de revelação e de construção exercido pela objetivação no discurso. Não é uma ficção sem eficácia chamar-se occitânico, a língua que falam os que são chamados occitânicos, porque falam esta língua, que ninguém fala propriamente dito, pois ela não passa da soma de um grande número de falares diferentes. E nomear-se Octânia, a região, no sentido de espaço físico, onde esta língua é falada, pretendendo-se assim fazê-la existir como região ou como nação, com todas as implicações historicamente constituídas que estas noções encerram no momento considerado. O ato da magia social, que consiste em tentar trazer à existência a coisa nomeada, pode resultar se aquele que o realiza for capaz de fazer reconhecer a sua palavra o poder que ela se arroga por uma usurpação provisória ou definitiva, o de impor uma nova visão a uma nova divisão do mundo social. Regere finis, regere sacra, consagrar um novo limite. A eficácia do discurso performativo que pretende fazer sobrevir o que ele nunca no próprio ato de o enunciar é proporcional à autoridade daquele que o enuncia. A fórmula, abre aspas, eu autorizo-vos a partir, fecha aspas, só é ipso, uma autorização se aquele que pronuncia está autorizado a autorizar, tem autoridade para autorizar. Mas o efeito de conhecimento que o fato da objetivação no discurso exerce não depende apenas do reconhecimento consentido àquele que o detém. Ele depende também do grau em que o discurso, que enuncia ao grupo a sua identidade, está fundamentado na objetividade do grupo a que ele se dirige, isto é, no reconhecimento e na crença que lhe concedem os membros deste grupo, assim como nas propriedades econômicas ou culturais que eles têm em comum, pois é somente em função de um princípio determinado de pertinência que pode aparecer a relação entre estas propriedades. O poder sobre o grupo, que se trata de trazer à existência enquanto grupo, é, a um tempo, um poder de fazer o grupo impondo-lhe princípios de visão e de divisão comuns. Portanto, uma visão única da sua identidade e uma visão idêntica da sua unidade. O fato de estar em jogo, nas lutas pela identidade, esse ser percebido que existe fundamentalmente pelo reconhecimento dos outros, a imposição de percepções e de categorias de percepção, explica o lugar determinante que, como a estratégia do manifesto nos movimentos artísticos, a dialética da manifestação detém em todos os movimentos regionalistas ou nacionais. O poder quase mágico das palavras resulta do efeito que tem a objetivação e a oficialização de fato que a nomeação pública realiza à vista de todos,
de subtrair ao impensado e até mesmo ao impensável a particularidade que está na origem do particularismo. É o caso quando a algaravia, sem nome, se afirma como língua suscetível de ser falada publicamente, e a oficialização tem a sua completa realização na manifestação, ato tipicamente mágico, o que não quer dizer desprovido de eficácia, pelo qual o grupo prático, virtual, ignorado, negado, se torna visível, manifesto para os outros grupos e para ele próprio, atestando assim a sua existência como grupo conhecido e reconhecido, que aspira à institucionalização. O mundo social é também representação e vontade, e existir socialmente é também ser percebido como distinto. De fato, não há que escolher entre a arbitragem objetivista, que mede as representações em todos os sentidos do termo pela realidade, esquecendo que elas podem acontecer na realidade pela eficácia própria da evocação, o que elas representam, e o empenhamento subjetivista que, privilegiando a representação, confirma no terreno da ciência a falsificação na escrita sociológica pela qual os militantes passam da representação da realidade à realidade da representação, pode-se escapar à alternativa tomando-a para objeto ou, mais precisamente, levando em linha de conta na ciência do objeto os fundamentos objetivos da alternativa do objetivismo e do subjetivismo que divide a ciência, impedindo que apreenda a lógica específica do mundo social. Essa realidade que é o lugar de uma luta permanente para definir a realidade. Apreender, ao mesmo tempo, o que é instituído, sem esquecer que se trata somente da resultante, num dado momento, da luta para fazer existir ou inexistir o que existe, e as representações, enunciados performativos que pretendem que aconteça aquilo que enunciam. Restituir, ao mesmo tempo, as estruturas objetivas e a relação com estas estruturas, a começar pela pretensão a transformá-las, é munir-se de um meio de explicar mais completamente a realidade, logo, de compreender e de prever mais exatamente as potencialidades que ela encerra, ou, mais precisamente, as possibilidades que ela oferece às diferentes pretensões subjetivistas. Compreende-se melhor a necessidade de explicitar completamente a relação entre as lutas pelo princípio e divisão legítima que se desenrolam no campo científico e as que se situam no campo social, e que, pela sua lógica específica, concedem um lugar preponderante aos intelectuais. Toda tomada de posição que aspire à objetividade acerca da existência atual e potencial, real ou previsível de uma região, de uma etnia ou de uma classe social, e por esse meio, acerca da pretensão à instituição que se afirma nas representações partidárias, constitui um certificado de realismo ou um veredito de utopismo, o qual contribui para determinar as possibilidades objetivas que tem esta entidade social de ter acesso à existência. O efeito simbólico exercido pelo discurso científico ao consagrar um estado das divisões e da visão das divisões é inevitável na medida em que os critérios ditos objetivos, precisamente os que os doutos conhecem, são utilizados como armas nas lutas simbólicas pelo conhecimento e pelo reconhecimento. Eles designam as características em que pode firmar-se a ação simbólica de mobilização para produzir a unidade real ou a crença na unidade, tanto no seio do próprio grupo como nos outros grupos que, a prazo e em particular por intermédio das ações de imposição e de inculcação da identidade legítima, como as que a escola e o exército exercem, tende a gerar a unidade real. Em suma, os vereditos mais neutros da ciência contribuem para modificar o objeto da ciência. Logo que a questão regional ou nacional
é objetivamente posta na realidade social, embora seja por uma minoria atuante que pode tirar partido da sua própria fraqueza, jogando com a estratégia propriamente simbólica da provocação e do testemunho para arrancar réplicas, simbólicas ou não, que impliquem um reconhecimento, qualquer enunciado sobre a região funciona como um argumento que contribui tanto mais largamente quanto mais largamente é reconhecido para favorecer ou desfavorecer o acesso da região ao reconhecimento e, por este meio, à existência. Nada há de menos inocente do que a questão que divide o mundo douto de saber se devem incluir no sistema dos critérios pertinentes não só as propriedades ditas objetivas, como a ascendência, o território, a língua, a religião, a atividade econômica, etc., mas também as propriedades ditas subjetivas, como sentimento de pertença, etc. Quer dizer, as representações que os agentes sociais têm das divisões da realidade e que contribuem para a realidade das divisões. Quando os investigadores entendem erigir-se em juízes de todos os juízos e em críticos de todos os critérios, com a sua formação e os seus interesses específicos a isso os impelem, ficam privados de apreender a lógica própria de uma luta em que a força social das representações não está necessariamente proporcionada ao seu valor de verdade, medido pelo grau em que elas exprimem o estado da relação de forças materiais no momento considerado. Com efeito, enquanto previsões, estas mitologias científicas podem produzir a sua própria verificação se conseguirem impor-se à crença coletiva a criar, pela sua energia mobilizadora, as condições da sua própria realização. A região que se torna inação aparece retrospectivamente na sua verdade, quer dizer, a maneira da religião, segundo Durkheim, como, abre aspas, uma ilusão bem fundamentada, fecha aspas. Mas esses investigadores não fazem melhor quando, abdicando da distância do observador, retomam a sua própria conta a representação dos agentes num discurso que, a falta de meios para descrever o jogo em que se produz esta representação e a crença que a fundamenta, não passa de uma contribuição, entre outras, para a produção da crença acerca da qual haveria que descrever os fundamentos e os efeitos sociais. Em suma, neste caso, como em outros, trata-se de escapar à alternativa do registro desmistificador dos critérios objetivos e da ratificação mistificada e mistificadora das representações e das vontades para se manter junto o que está junto na realidade, a saber, as classificações objetivas, quer dizer, incorporadas ou objetivadas, por vezes em forma de intuição, como as fronteiras jurídicas e a relação prática, atuada ou representada com essas classificações e, em particular, as estratégias individuais, coletivas, como as reivindicações regionalistas, pelas quais os agentes procuram pô-las ao serviço dos seus interesses, materiais ou simbólicos, ou conservá-las e transformá-las. B. As relações de forças objetivas, materiais e simbólicas e os esquemas práticos, quer dizer, implícitos, confusos e mais ou menos contraditórios, graças aos quais os agentes classificam os outros agentes e apreciam a sua posição nestas relações objetivas e, simultaneamente, as estratégias simbólicas de apresentação e de representação de si, que eles opõem às classificações e às representações deles próprios que os outros lhes impõem. Em resumo, é com a condição de exorcizar o sonho da ciência régia, investida na regalia do regere finis e de regere sacra, do poder nomotético de decretar a união e a separação, que a ciência pode eleger como objeto o próprio jogo em que se disputa o poder de reger
as fronteiras sagradas. Quer dizer, o poder quase divino sobre a visão do mundo, em que não há outra escolha para quem pretende jogá-lo, e não resignar-se a ele, a não ser mistificar ou desmistificar. 2. Dominação simbólica e lutas regionais. O regionalismo ou nacionalismo é apenas um caso particular das lutas propriamente simbólicas em que os agentes estão envolvidos, quer individualmente, em estado de dispersão, quer coletivamente, em estado de organização, e em que está em jogo a conservação ou a transformação das relações de forças simbólicas e das vantagens correlativas, tanto econômicas como simbólicas. Ou, se prefere, a conservação ou a transformação das leis de formação dos preços materiais ou simbólicos ligados às manifestações simbólicas, objetivas ou intencionais da identidade social. Nesta luta pelos critérios de avaliação legítima, os agentes empenham interesses poderosos, vitais, por vezes na medida em que é o valor da pessoa enquanto reduzida socialmente à sua identidade social que está em jogo. Quando os dominados nas relações de forças simbólicas entram na luta em estado isolado, como é o caso nas interações da vida cotidiana, não tem outra escolha a não ser a da aceitação, resignada ou provocante, submissa ou revoltada da definição dominante da sua identidade ou da busca da assimilação, a qual supõe um trabalho que faça desaparecer todos os sinais destinados a lembrar o estigma, no estilo de vida, no vestuário, na pronúncia, etc., e que tenha em vista propor, por meio de estratégias de dissimulação ou de embuste, a imagem de si o menos afastada possível da identidade legítima. Diferente destas estratégias que encerram o reconhecimento da identidade dominante e, portanto, os critérios de apreciação apropriados a construí-la como legítima, a luta coletiva pela subversão das relações de forças simbólicas que tem em vista não a supressão das características estigmatizadas, mas a destruição da tábua de valores que as constitui como estigmas, que procura impor, se não novos princípios de divisão, pelo menos uma inversão dos sinais atribuídos às classes produzidas segundo os antigos princípios. É um esforço pela autonomia, entendida pelo poder de definir os princípios de definição do mundo social em conformidade com seus próprios interesses. Nomos, a partilha legal, a atribuição legal, a lei, liga-se a nemo, partilhar segundo a lei. O que está nela em jogo é o poder de se apropriar, se não de todas as vantagens simbólicas associadas à posse de uma identidade legítima, quer dizer, suscetível de ser publicamente e oficialmente afirmada e reconhecida, identidade nacional. Pelo menos as vantagens negativas implicadas no fato de já se não estar sujeito a ser-se avaliado ou a avaliar-se, pondo-se à prova na vergonha ou na timidez, ou procurando acabar com o velho homem mediante um esforço incessante de correção, em função dos critérios mais desfavoráveis. A revolução simbólica contra a dominação simbólica e os efeitos de intimidação que ela exerce tem em jogo, não, como se diz, a conquista ou a reconquista de uma identidade, mas a reapropriação coletiva deste poder sobre os princípios de construção e de avaliação da sua própria identidade de que o dominado abdica em proveito do dominante enquanto aceita ser negado ou negar-se. E negar os que, entre os seus, não querem ou não podem negar-se, para se fazer reconhecer. O estigma produz a revolta contra o estigma, que começa pela reivindicação pública do estigma, constituída assim em emblema, segundo o paradigma Black is Beautiful, e que termina
na institucionalização do grupo produzido, mais ou menos totalmente, pelos efeitos econômicos e sociais da estigmatização. É, com efeito, o estigma que dá à revolta regionalista ou nacionalista não só as suas determinantes simbólicas, mas também os seus fundamentos econômicos e sociais, princípios de unificação do grupo e pontos de apoio objetivos da ação de mobilização. Os que julgam poder condenar o sionismo, ao condenarem o racismo, esquecem que o sionismo é, na sua origem, o produto histórico do racismo, e também que, como mostram, por exemplo, as ficções da política, que têm em vista reconhecer a identidade cultural dos emigrados, sem lhes conceder a sanção jurídica deste reconhecimento, se tem o direito de perguntar se uma identidade cultural inicialmente firmada no estigma pode ser realmente assegurada sem a garantia de um Estado independente. É assim, embora se possa deplorar que, por uma espécie de desforra da história, aqueles que foram as primeiras vítimas das ideologias reacionárias da terra e do sangue tenham sido obrigados a criar inteiramente, para realizarem a sua identidade, a terra e a língua que servem geralmente de justificação e objetiva à reivindicação da identidade. A reivindicação regionalista, por muito longínqua que pareça, deste nacionalismo sem território, é também uma resposta à estigmatização que produz o território de que, aparentemente, ela é produto. E, de fato, se a região não existisse como espaço estigmatizado, como província definida pela distância econômica e social e não geográfica em relação ao centro, quer dizer, pela privação do capital material e simbólico que a capital concentra, não teria que reivindicar a existência, é porque existe como unidade negativamente definida pela dominação simbólica e econômica, que alguns dos que nela participam podem ser levados a lutar e com probabilidades objetivas de sucesso e de ganho para alterarem a sua definição, para inverterem o sentido e o valor das características estigmatizadas, e que a revolta contra a dominação em todos os seus aspectos, até mesmo econômicos, assume a forma da reivindicação regionalista. A fé universalista que leva a recusar o reconhecimento dos efeitos particulares e particularizantes da reivindicação nacionalista, ainda que aceitando a reivindicação autonomista, encontra uma justificação no fato de, como mostram, entre outros casos, o destino do sionismo ou os efeitos paradoxais da autonomização inacabada dos cantões jurassianos, a autodeterminação, que é apenas a negação de uma heterodeterminação, não fazer mais do que reproduzir o estigma, mas em forma invertida. Abolir o estigma realmente, e não magicamente, quer dizer, por uma simples inversão simbólica dos sinais de distinção que pode levar até uma redefinição dos limites no interior dos quais a legitimidade da identidade, assim definida, se acha garantida, implicaria que se destruíssem os próprios fundamentos do jogo que, ao produzir o estigma, gera a procura de uma reabilitação baseada na autoafirmação exclusiva que está na própria origem do estigma, e que se façam desaparecer os mecanismos por meio dos quais se exerce a dominação simbólica e, ao mesmo tempo, os fundamentos subjetivos e objetivos da reivindicação da diferença por ela gerados. Ora, o paradoxo está em que, por uma espécie de desafio lançado à combinação de racionalismo universalista e de economismo evolucionista que fazia esperar dos efeitos universalizantes da unificação da economia o desaparecimento das nações e dos nacionalismos, estes mecanismos são, com toda a evidência, produto de um começo de universalização, historicamente encarnada pela tradição jacobina, de modo que o separatismo aparece bem
como o único meio realista de combater ou de anular os efeitos de dominação que estão implícitos, inevitavelmente, na unificação do mercado dos bens culturais e simbólicos, desde que uma categoria de produtores esteja em condições de impor as suas próprias normas de percepção e de apreciação. É o que se vê bem no caso da língua, na qual todos os efeitos de dominação estão ligados à unificação do mercado que, ao invés de abolir os particularismos, os constituiu em estigmas negativos. Assim, o verdadeiro suporte objetivo do regionalismo octânico reside não nos falares locais que, já heterogêneos, foram desnaturados e desenraizados pela confrontação com a língua dominante, mas sim no francês meridional, bastante diferente do francês legítimo, da sua sintaxe, no seu vocabulário e na sua pronúncia, para servir de base a uma depreciação sistemática de todos os seus utilizadores, independentemente da classe a que pertençam. Se bem que a propensão e a aptidão para a correção aumente à medida que se sobe na hierarquia social. Há uma forma doce e larvada de racismo, firmada na oposição mítica do Norte e do Sul. Em resumo, o mercado dos bens simbólicos tem as suas leis, que não são as da comunicação universal entre sujeitos universais, a tendência para a partilha indefinida das nações que impressionou todos os observadores, compreende-se se vir que, na lógica propriamente simbólica da distinção, em que existir não é somente ser diferente, mas também ser reconhecido legitimamente diferente, e em que, por outras palavras, a existência real da identidade supõe a possibilidade real, juridicamente e politicamente garantida, de afirmar oficialmente a diferença, qualquer unificação que assimile aquilo que é diferente encerra o princípio da dominação de uma identidade sobre outra, da negação de uma identidade por outra. É preciso, pois, romper com o economicismo, marxista ou qualquer outro, que reduz o regionalismo à paixão ou mesmo à patologia, porque, por não reconhecer a contribuição dada à construção do real pela representação que os agentes têm do real, ele não pode compreender a real contribuição que a transformação coletiva da representação coletiva dá à transformação da realidade. Mas sem esquecer por isso que há uma economia do simbólico que é irredutível à economia em sentido restrito e que as lutas simbólicas têm fundamentos e efeitos econômicos em sentido restrito, efetivamente reais. É assim que, como bem mostra Eric Hobsbawm, abre aspas, a mundialização da economia de que se poderia ter esperado fizesse desaparecer os nacionalismos, poderia ter permitido o caminho livre à lógica da diferenciação simbólica, criando assim as condições que tornassem possível um separatismo quase sem limites econômicos. Fecha aspas. Com efeito, o critério do tamanho do território a que se referiam os teóricos marxistas, em especial, para determinarem os estados viáveis, quer dizer, capazes de oferecer um mercado suficientemente extenso e diversificado, e secundariamente capazes de se protegerem contra as agressões exteriores, perde uma grande parte da sua significação desde que se generalize a dependência dos estados e das nações em relação à economia internacional, em relação às empresas transnacionais. E isto, na medida em que o equilíbrio das forças entre as grandes potências militares tende a assegurar uma proteção, de fato, aos pequenos países. A nova divisão internacional do trabalho não só não condena os pequenos estados isolados, como também se acomoda muito bem a essas unidades oficialmente autônomas e incapazes de impor constrangimentos
aos capitais estrangeiros, visto que os poderes locais podem encontrar ganhos evidentes em cederem a sua dependência às grandes potências econômicas. Mas, simultaneamente, a redistribuição dos investimentos no espaço, em função apenas da lógica das taxas diferenciais de lucro e a deslocalização do poder, que daí resulta, tendem a estimular a revolta contra o Estado. Uma economia das lutas regionalistas, deveria sim determinar os princípios segundo os quais as diferentes categorias de agentes ativamente ou passivamente envolvidos nas lutas regionalistas se distribuem entre partidários e adversários do poder local. Se todos os observadores estão de acordo em notar que os intelectuais desempenham um papel determinante no trabalho simbólico que é necessário para contrair as forças tendentes à unificação do mercado dos bens culturais e simbólicos e os efeitos de desconhecimento por elas imposto aos defensores das línguas e das culturas locais. Não se interessam por situar a posição desses intelectuais no campo intelectual nacional, que poderia estar na origem das suas tomadas de posição sobre as relações entre o nacional e o regional. Tudo parece, com efeito, indicar que, tanto no caso dos romancistas regionalistas, estudado por Remy Ponton, como no caso dos inspiradores dos movimentos regionalistas, o empenhamento pelo regional, pelo local, pelo provincial, fornece-nos aos detentores de um capital cultural e simbólico cujos limites são, muitas vezes, objetivamente imputáveis e quase sempre subjetivamente imputados ao efeito da estigmatização regional, um meio de obterem um rendimento mais elevado deste capital nacional, investindo num mercado mais restrito, em que a concorrência é mais fraca. No caso oposto, segundo uma lógica que se observa no conjunto da classe dominante, e em particular entre os dirigentes da indústria ou agentes ativamente envolvidos na luta, parecem tanto mais voltados para o transregional, quanto mais ligados está ao poder central, nacional ou internacional, o seu capital econômico e cultural. E reencontraríamos, assim, o ponto de partida, quer dizer, as determinações que a posição central ou local no espaço de jogo faz pesar sobre a visão do jogo. E que só a construção do jogo enquanto tal pode permitir neutralizar, pelo menos durante o tempo de uma análise.